Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola de Impressão 3D. Hoje nós vamos dar sequência aí ao projeto da Casa Medieval e o nosso querido amigo Marcelo vai trazer para vocês um passo a passo, através de um time-lapse, mais as explicações dele aí, de como foi feita essa casa. Então você vai ver e quero te pedir aí para que você acompanhe até o final, porque tem muito conteúdo que vai ser passado para você, muito conhecimento aí nesse vídeo. E outra coisa, a casa ficou simplesmente sensacional. Então acompanhe até o final. Não esqueça já de deixar aí o seu joinha no vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você possa receber aí os nossos próximos vídeos, para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos e aproveite muito esse conteúdo. Então é isso, agora é com o Marcelo. Hoje eu vou te mostrar como é que eu pintei, como é que eu fiz o acabamento e a pintura da casa medieval. Mas por que pintar a casa medieval, Marcelo? Bom, um tempo atrás aí, algumas semanas ou meses atrás, acabou a série Game of Thrones. E aí eu pensei em fazer algo baseado no Game of Thrones. Todo mundo pinta dragão e coisa e tal, mas não tem a arquitetura do Game of Thrones, que eu acho bem interessante. Poderíamos ter pintado até um castelo, se fosse o caso. Mas eu quis pegar aquela coisa mais bem rústica mesmo, né? Bem casa camponesa, assim. E aí eu fiz aí, então, essa casa aqui, que vai aparecer aqui. Isso, aqui. Isso. Para pintar e trazer para vocês ver como é que eu fiz essa pintura. Espero que vocês gostem aí. O que acontece? Essa casa ela veio toda desmontada, tá? Ela veio toda separada. O Anderson imprimiu para mim toda separada. E eu não quis tirar muito as imperfeições dela, as imperfeições não quis tirar muito os detalhes dela. Então só dei uma leve pincelada com uma acetona e logo em seguida eu já coloquei o suco de ABS para colar o telhado ali, porque ele vinha separado. Esse telhado aí, ele tem são várias telhas que imitam, na realidade imita não, é feito de madeira, né? Depois eu estudei um pouco para pintar essa casa. Eu percebi que era feito de madeira esse telhado, eu achei bem interessante. Posteriormente na parte de baixo, ali na segunda parte, eu dei uma pincelada também de acetona e já dei uma colada com suco de ABS embaixo da janela ali, porque o suporte caiu ali e ficou um pouco ruim. E é bom que o suco de ABS faz esse trabalho, né, de pelo menos preencher aquele espaço. Vocês viram que no vídeo aí do canal o Anderson mostrou como tirar essa parte ali da janela, deixar mais ela oca ali, né? Através do software lá que ele colocou lá no canal. Nesse caso aqui eu estou te mostrando que é a possibilidade de fazer com uma retífica, tá? Depois de ter passado, então, ter colocado alguns suco de ABS em algumas junções, eu peguei massa de reparo da Acrylex mesmo e fiz um trabalho ali para deixar mais... O suco foi para preencher, tá? E depois a massa foi justamente para deixar ele mais quadradinho ali naquela região. Um bom e velho primer da Colorgin, tá? Que eu passei. Bem passadinho. Tá? Sempre limpando a lata, lembra, tá? Sempre limpando a lata. E aqui, já começando com a tinta Corfix, eu apliquei aí um Nogueira como fundo, a cor Nogueira como fundo. E esse telhado deu um trabalho, porque ele tem vários detalhezinhos, então é bem minucioso. Aliás, toda casa tem a sua peculiaridade ali parece uma pintura simples, mas não é, tá? É uma pintura bem complexa até essa casa. Aí um dry brush, tá? Com uma cor, nesse caso foi uma pistache, cor pistache da Aquafix, tá? Para imitando aí uma cor mais... E aqui também eu peguei a linha médium da
da Corfix me permite dar esse tipo um leve o glaze, assim, ele fica meio sobreposto e não ele não pega, ele não cobre 100% a cor, tá? Aí posteriormente aí com o pistache também eu vim com palitinho mesmo, palitinho de manicure, eu vim trabalhando algumas ranhuras, tá? E também fiz ranhuras, algumas ranhuras com uma ponta, tu pode fazer umas ranhuras e logo em seguida passar aí nesse caso um wash escuro para dar profundidade. Pintei com pistache e depois vim vindo aí com essa cor, os médios, né, para cobrir esse telhado e fazendo algumas transições, né, tanto do marrom quanto mais do amarelo. Posteriormente já vim para a casa de baixo, a parte de baixo. O telhado foi praticamente aquele ali e depois eu fiz aí mais alguns trabalhos de repor aquele médium, tá? Com a cor pistache novamente eu pintei as paredes da casa, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, que os tijolos, na realidade naquela época os tijolos era feito de uma, não era de argila, era um barro mais claros, né? Aqui eu coloquei um nogueira para dar profundidade. Em vez de usar o preto, eu usei o nogueira para dar profundidade no meio dos tijolos. Eu não quis colocar tanto nessa primeira etapa aqui a cor mais escura. Aqui eu repus, né? Recoloquei. Lembra que eu tinha colocado primeiramente pistache mais claro, né? E agora eu vim com o nogueira por cima, bem escuro, para repor, para colocar por cima aí, né? O que pode ser feito aqui é o seguinte, ó, com um pano molhado no Vidrex, tu vem limpando, tirando então a tinta por cima, deixando aparecendo aquela cor pistache que nem eu botei. Tá? Isso é uma forma de tu fazer o tijolo deixando ele mais desgastado. E aqui eu coloquei alguns elementos aí também com a linha médium. Eu coloquei alguns elementos mais amarelados no tijolo para dar uma envelhecida nele. O pincel mais duro, né? Eu vim fazendo esse dry brush aí com um pouco de pistache. E vocês vão ver que ao longo do processo da casa eu fui clareando ela posteriormente, tá? Eu coloquei aquele pistache de fundo. Você pode fazer isso, mas depois eu vim clareando. Eu vi que não ficou muito legal, não ficou tão claro como eu queria, e aí eu vim então colocando mais cores, né? Aí para dar aquele musgo assim, porque a casa às vezes quando fica muito tempo na umidade, e nessa época do medieval tinha muita umidade nessas casas, né? Então eu coloquei um pouco de verde, tá, um verde musgo mesmo, né? Da Corfix. E vim trabalhando aí esses detalhes do musgo, tá? Já aproveitando já o musgo, a gente sempre tem que aproveitar para não ficar muito perder a tinta, né? Eu vim trabalhando com marrom aí dessa linha mais médium e vim trabalhando e sujando bem essa parte aí onde fica mais úmida a casa. Então eu fiz esse trabalho aí de sujeira mesmo, a casa mais com tempo, né? A casa mais envelhecida aí com o tempo, aí as paredes, né? Mais envelhecidas. Então eu vim trabalhando aí com marrom e também com a cor musgo. A cor musgo é ótimo, né? Vim trabalhando com a cor verde musgo nesse caso. Então trabalhando, vim vendo aonde eu poderia ter colocado, vendo a minha referência, né? Eu peguei muita referência, tinha muita coisa na internet aí também. Eu dei uma estudada, é bom sempre, como eu sempre falo, é bom dar uma estudada como é que era as casas, onde se vivia, o terreno, né? Por que as casas eram feitas dessa forma. Eu encontrei muita coisa interessante aí na história dessas casas medievais aí. A nível social,
É bem interessante mesmo como é que é essa peculiaridade. Nesse caso, essa casa medieval aí é uma casa meio de já de classe média, tá? Não é meio, eu falei camponês, mas não é, meio classe média já essa casa, tá? Apesar de ela ter essa característica, a, a casa medieval mesmo, mais camponesa, era feita de palha e os telhados era bem mais rústico a coisa, né? E isso também vai depender muito, como eu fiz o estudo, vai depender muito e também do tempo, né? Da história ali, daquela história medieval ali, porque se passa alguns anos aí isso, né? Então vai evoluindo aqui. Mas o nosso cotidiano, né? A arquitetura ela é assim, dessa forma. Então vai aplicando ali então um pouco de musgo, né, com o médio, e aí posteriormente aí eu já coloquei uma cor mais escura aí, poderia colocar um sépia ali para fazer esse trabalho também, que é da linha Acrylex, mas eu quis colocar uma outra cor mais marrom da linha Cor Fix mesmo, tá? Linha Cor Fix. Aí fui trabalhando, vim trazendo aí essa cor mais escura e dando profundidade a essa parte e deixando mais suja mesmo, né? Bem suja mesmo essa casa aí. Principalmente nas frestas, onde pega acúmulo de sujeira. Então é interessante você aplicar esse tom marrom. Eu não usei preto, tá? Eu não usei preto nessa parte aí, nessa primeira parte aí. Tá? Aí com tom marrom aí também da linha médium, tá? Porque eu uso bastante médium? Porque o médium ele não cobre 100%, ele não tem uma cobertura 100%, ele fica, é como se fosse um glaze, tá? Assim, ele fica mais superficial e dá para te trabalhar, é bem interessante, dá para te trabalhar essas cores aí. Pode sobrepor a cor, ela aceita bem posteriormente. É bem interessante a linha médium da Cor Fix. Então, com marronzinho básico, né? Marrom, variações de marrom eu vim aplicando. E uma coisa que eu percebi aí, que eu fiz errado aí também, aqui eu fiz ranhuras, tá? Eu fiz algumas ranhuras porque a madeira, essa casa ela foi impressa e ela não tinha, porque a madeira ela tem ranhuras. E ela estava muito lisa. E aí o que eu fiz? Eu peguei um estilete, ó. Aqui eu mostro bem cuidadosamente, não o time-lapse mais natural, né? Assim, a velocidade mais natural. E a vinda do ranhura justamente para fazer esse preenchimento. Posteriormente eu vou colocar um wash para dar esse preenchimento. É nesse momento que eu estou colocando o wash preto, tá? Para dar essa profundidade na madeira. E claro, vai ficar muito escuro, vai ficar escuro. E aí posteriormente já vem trabalhando aí com uma cor mais clara para essa madeira ficar o mais natural possível. Um bom e velho secador, né? Gosto muito que você usa o secador. Uma coisa que eu percebi, tá? E esses dias eu estava conversando com um aluno meu, ele usou o secador e o que aconteceu? Trincou a peça simplesmente descascou ou criou bolhas. Tenha cuidado na hora de fazer a secagem. Bom, depois que eu fiz então essa parte do marrom ali, nas portas e janelas, peguei um preto e passei na parte de baixo ali, nas pedras, né? Onde depois, posteriormente aí com a parte do pistache, novamente eu reapliquei ali o pistache, achei muito claro, aliás, achei muito claro não, achei muito escuro. E aí reapliquei por cima onde estava o verde, eu fiz aquela transição, tá? Aí deixando o verde um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, ele fez aquela transição. E aí depois eu fiz um cinza, fiz um dry brush cinza aí, porque é a pedra embaixo, e você tem que ter essa noção, tá? Quando vai fazer um estudo da peça, vocês verifiquem aí como é que é a pedra, para deixar o mais próximo da realidade. Aí eu fiz aí então um dry brush, tá? Deixei bem claro, e aí eu vim sujando um pouco de verde musgo
um pouco mais claro esse verde, tá? Não tão verde músico. Eu fiz uma mistura, fiz uma nuance com um pouco de amarelo junto, tá? Claro que eu não peguei uma única cor, duas, como eu estou te falando. Eu estou pegando assim mais as cores mesmo, né? Depois as nuances eu fui aplicando, fui misturando e fui fazendo outras cores, né? Fui fazendo outras nuances, tom em cima, tom baixo. E aí vim trabalhando aí, mas geralmente era esses marrons como você está vendo na tela aí. Marrom ali, o amarelo, o verde musgo. Então vim fazendo essa transição, tá? Vim fazendo essa transição e colocando aí, porque são muitas variações de nuances aí. São muitas variações, então as cores são praticamente as mesmas, só que são muitas variações. Eu procuro fazer essas variações para não ficar uma cor estática, né? E aí com o washezinho aí eu vim colocando o wash preto aí para dar um pouco mais de profundidade tanto nas pedras quanto na madeira, tá? Eu não apliquei esse wash na pedra dessa casa ali, onde eu já tinha colocado o pistache, né, que é uma cor mais clara. Eu não apliquei justamente para deixar mais claro. Aqui então, depois que secou bem o meu wash, aí eu deixo ele, só que ele demora para secar, ele demora muito para secar. E aí posteriormente eu vim e trabalhei com na realidade esse aqui não foi pistache, foi uma outra cor que eu botei, que é um begezinho, junto com o pistache também, mas é um begezinho para deixar mais dar mais luz a essa casa, né? Ela estava muito escura, né? Eu percebi que estava muito escuro e aí eu dei mais luz posteriormente. Aqui também no telhado eu fiz a mesma coisa, tá? E aí eu comecei a dar mais luz aí na parte tanto na parte das janelas quanto da porta ali da casa de baixo. E aí como eu vi que tinha ficado muito claro, eu achei tá muito artificial, eu peguei uma esponjinha e dei uma arranhada, tá? Para deixar um pouco a cor em algumas partes, e depois eu dei uma arranhada, então ela fica bem natural quando você faz esse trabalho, fica bem interessante quando você faz essas ranhuras aí. E aí, claro, novamente eu vim com o médio e reapliquei um pouco, porque tinha saído, algumas partes tinha saído, e eu quis retomar. Ficou muito, como é que eu vou te explicar, ficou muito claro, ficou muito chapada a cor. E aí eu dei alguns toques, como eu estou fazendo aqui das janelas e também da porta. Tinha ficado uma cor muito seca. Olha a porta como é que tá, não tem vida essa porta. Então eu tentei dar mais luz nessa porta, e também posteriormente eu dei mais luz mesmo, realmente em algumas partes eu dei mais luz, justamente para trazer um pouco. A porta estava muito chapada, e aí como eu estou te mostrando agora. Então note que você tem que ter essa noção às vezes, e pegar a referência também. Posteriormente eu estava fazendo a peça, e aí quando eu olhei a minha referência, opa, só porque tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a ver outras referências, e aí e é sempre bom ver isso, tá, gente? Quando você pega uma referência, não se baseia só por uma, tenta fazer algumas referências, tá? Eu peguei minhas referências, dei uma olhada, e aí eu vi que estava faltando alguma coisa aí, então eu retomei novamente a pincelar. Aí eu estou colocando algumas luzes, eu acho bem interessante colocar essas luzes aí, tá? Também pistache, novamente pistache, usei muita cor pistache. E aí eu coloquei e vim trabalhando aí tanto a cor pistache quanto a cor marrom, que é a marrom que eu botei na janela, para fazer essa transição aí, tá? Para não deixar só aquela cor base, tá? Aí terminei a casa, né, nessas cores, já botei um vernizinho básico, secagem, sem mistério nenhum, tá? Secagem tem que ter muito cuidado, como eu falei, porque pode dar problema. Depois de terminar a pintura da casa,
eu percebi que estava faltando alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei acetato e colei na parte interna da casa para virar vidro, né? Parecer que é vidro. Eu tinha um acetato ali. Esse acetato até que eu coloquei não é o ideal, porque ele tinha um aspecto meio de camaleão, mas ficou até legal. E aí eu botei um LEDzinho no final aí e tá aí a casa pronta. Bom, tá aí a casa então, espero que vocês tenham gostado desse time-lapse aí, bem rápido. Eu acho que deu para visualizar bastante, né, as nuances dessa casa e também as cores que foram colocadas, né, e também aqueles highlights ali, aquelas luzes mais, aquelas profundidade e luz que eu coloquei na casa medieval. E claro, não posso deixar de dizer, é nós que heróis. Feito então, nesse vídeo aí era isso que nós gostaríamos de mostrar para você. Como eu já falei lá no começo do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele joinha e aqui ó, em cima vai aparecer um cardzinho com todos os vídeos aí, os últimos vídeos do nosso canal. Então continue aí que tem muito material de qualidade para você assistir. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.